Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo inteligente. Vamos abordar futuros, no caso, o futuro dos ambientes de inovação. Com o intuito de estimular e apoiar o empreendedorismo, esses espaços se tornaram característicos da nova economia, articulando empresas, diferentes níveis de governo, instituições científicas, tecnológicas e de inovações, que são os ICTs, agências de fomento e a sociedade. E podem ser lugares que tanto apostam na gestão do conhecimento, na criação de novos produtos, serviços e processos, como também oferecem suporte para transformar ideias em empreendimentos de sucesso. E aqui falamos das incubadoras de empresas e aceleradoras de negócios. Para o professor Silvio Meira, idealizador do Porto Digital do Recife, um dos maiores ambientes de inovação do país, vivemos uma era de transformação digital. E essa transformação deve ser destacada como uma inovação estratégica, englobando aí uma mudança radical dos fundamentos de suporte aos processos de criação, entrega e captura de valor em todos os tipos de organização, com as bases analógicas ou analógicas digitais sendo trocadas por plataformas digitais em rede e redefinindo a maioria dos mercados, além de redefinir espaços geográficos. Nesse sentido, mudanças radicais na agilidade e na eficiência dos negócios e transformações da experiência dos consumidores e da competitividade são urgentes. Para o professor Silvio Meira, a inovação só é sustentável quando acontece no modelo de negócios. E uma coisa que a Covid-19 acelerou foi a demanda por aprendizado, principalmente digital, por exemplo. Para trocar uma ideia com a gente sobre esse tema tão propalado nestes tempos, convidamos Ederson Melo. Ederson é graduado e mestre em administração de empresas, consultor do Sebrae, especialista em gestão empresarial e ganhador do prêmio de melhor artigo completo promovido pelo Workshop Amprotec 2019, com o título Governança de Arranjos Institucionais, um estudo de caso da governança do Núcleo de Gestão do Porto Digital. Seja bem-vindo, Ederson, é uma enorme satisfação tê-lo em nosso podcast. Como primeira pergunta, meu amigo, fala pra gente aí um pouco sobre você, sobre sua carreira, por que ser administrador, por que enveredar pelo caminho da gestão, da inovação e do empreendedorismo. Bem, Saulo, por muitos anos se vendeu uma imagem errônea de que as pessoas escolhiam a administração por não saber o que fazer após acabar o ensino médio. Em minha opinião, a opção por administração está justamente ligada à demanda por um profissional com amplo leque de conhecimento que se adapte às constantes mudanças no mercado. Eu vejo um elo muito forte que liga as práticas de gestão, inovação e empreendedorismo ao profissional de administração, pois o desenvolvimento dessa visão sistêmica, conseguindo enxergar e compreender o todo por meio de uma análise das partes que o formam, proporciona ao administrador um olhar mais aguçado na gestão empresarial. E, diante disso, consegue identificar os processos, como eles funcionam, como os setores se integram, como é a produção e a entrega dos produtos ou serviços ao consumidor e ao mercado. Este olhar apurado da gestão, diante das constantes mudanças que ocorrem no mercado, demanda aos gestores uma prática de uma cultura de inovação, que pode ser entendida como uma nova forma de trabalhar e de enxergar os processos internos e externos de uma empresa. Isso vai muito além de ter novas e boas ideias, e tem a ver com a capacidade de aplicar um pensamento inovador, para propiciar um processo criativo e sustentável de geração de produtos e soluções. E a arte do empreendedorismo proporciona uma autonomia para usar as melhores competências para criar algo diferente e com valor, com comprometimento, pela dedicação de tempo e esforço necessário, assumindo todos os riscos. Empreender é se atentar para o planejamento, para as metas, para o trabalho duro. Empreender, em minha opinião, é viver na prática aquela filosofia, sem dor, sem ganho. Muito bom, muito bacana a tua fala, Ederson. E na tua visão, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de quê? Conceitualmente falando, o que é empreender na prática? Como é que esses conceitos, né, inovação e empreendedorismo, eles se aproximam? Bem, Saulo,
No início da década de 80, o Michael Porter já afirmava que a capacidade de uma organização inovar constantemente é o fator mais relevante na nova economia mundial. Inovação é a ação de introduzir ou produzir algo novo, alguma ideia, método, instrumento, modos de pensar em negócios, serviços, de entrar no mercado, de produzir, de formar ou organizar, buscando solucionar problemas, realizar adaptações e modificações de bens e serviços destinados a solucionar necessidades ou gerar outras necessidades. Peter Drucker afirma que a inovação é o processo pelo qual os empreendedores exploram essa mudança, sendo a inovação um instrumento utilizado como uma oportunidade para um negócio diferente ou um serviço diferente. O impacto da inovação pode gerar muitas mudanças no mercado. As organizações que não tiverem uma estrutura organizacional compatível com a capacidade de criar e inovar correm um sério risco de insucesso. Atualmente, o ambiente em que as organizações atuam é caracterizado por mudanças cada vez mais rápidas, o que obriga um posicionamento de vanguarda para atendê-las, de forma também rápida e principalmente diferenciada. Portanto, pensar em inovação é premissa básica das empresas para gerar riqueza contínua, aumentar a produtividade e ser competitivo na ação empreendedora. Essa aproximação entre inovação e empreendedorismo é reforçada por Chiavinato, ao afirmar que o empreendedorismo não trata apenas de pequenas empresas e novos empreendimentos. Não aborda apenas a criação de novos produtos ou serviços, mas sim inovações em todos os âmbitos do negócio. José Dornelas aborda o empreendedorismo com o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. Então, com isso, vemos que a inovação é a essência do empreendedorismo. A inovação é um componente essencial do empreendedorismo e um elemento chave na competitividade das empresas. Não podemos dissociar o empreendedorismo da inovação. Um empreendedor de sucesso deve buscar formas de inovar, de criar novas soluções e transformar a área em que está atuando. O nosso papo aqui é sobre ambientes de inovação. O que é que são esses espaços, né? Qual é o papel deles para a dinâmica social e econômica de uma comunidade? Como é que esses espaços são gerenciados? Há diferenças gerenciais quando comparamos espaços inovadores com espaços não tão inovadores assim? Um ambiente de inovação é caracterizado por um conjunto de atores trabalhando de modo coletivo, a fim de permitir os fluxos de conhecimento, amparando o desenvolvimento tecnológico e gerando inovação para o mercado. Este ambiente de inovação é um local propício ao desenvolvimento de novas tecnologias, inovações e atração de pessoas com talento, novas ideias e capital, onde as competências têm um espaço para se desenvolverem. Esse círculo virtuoso gera processo de inovação sistêmica, de larga escala e de alto impacto econômico e social no local em qual está inserido. Esses espaços, propícios à inovação e ao empreendedorismo, constituem ambientes de características da nova economia, baseada no conhecimento, articulando empresas, diferentes níveis de governo, instituições científicas, tecnológicas e de inovação, agências de fomento e a sociedade. Em relação a essa dinâmica social e econômica de uma comunidade, estes espaços agregam uma infraestrutura e arranjos institucionais e culturais, que atraem empreendedores e recursos financeiros, constituindo-se em lugares que potencializam o desenvolvimento da chamada sociedade do conhecimento, compreendendo, entre outros, parques científicos e tecnológicos, cidades inteligentes, distritos de inovação e polos tecnológicos. Estes ambientes possuem um papel fundamental no desenvolvimento de uma forte cultura de inovação e empreendedorismo, fomentando a utilização de novas tecnologias, de produtos e de gestão. São responsáveis por multiplicar a abertura de novos negócios inovadores e de alto potencial de crescimento, bem como na difusão de conhecimento e de processos de gestão tecnológica, mercadológica e empresarial universitária. Eles intensificam a inserção da ciência, tecnologia e inovação nas empresas.
também conhecido como as empresas nascentes, como as startups, fomentando seu desenvolvimento. Agregam conhecimento e valor aos produtos e serviços básicos locais, regionais e tradicionais, incentivando as cadeias produtivas, buscando proporcionar sustentabilidade e competitividade aos seus negócios. Buscam um equilíbrio das diferenças regionais e geram inovação social. Aumenta o percentual de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e a interação entre o setor público e privado, colaborando para um ambiente altamente conectado, trabalhando em rede, cooperando e compartilhando ativos entre os atores envolvidos. Esses novos mecanismos de desenvolvimento de territórios dispõem de um aglomerado de agentes econômicos, políticos e sociais se articulando e interagindo no mesmo ambiente, como a gente falou anteriormente, atuando em rede. Neste cenário, novas teorias analíticas do território e do desenvolvimento territorial têm constituído bases de estudo de inovação das políticas públicas do Estado, como ocorre nestes ambientes de inovação. Então, surge um modelo de governança que opera como uma prática reguladora desses agentes sociais que estão envolvidos no arranjo, sejam eles agentes públicos ou privados, o que viabiliza a sustentação institucional de um ambiente favorável ao desenvolvimento regional daquele território, assim eliminando aquelas assimetrias de poder, dando um maior controle e equilíbrio às ações de cada um dos atores nesse ambiente. A governança desse ambiente, que opera com ênfase em inovação, se faz necessária para que as respostas sejam providas de forma rápida e viável, e que situações contraditórias sejam resolvidas, o que gera um ambiente de competição e cooperação entre os integrantes de sua rede social, no mesmo estrato de tempo e espaço, com valores compartilhados num equilíbrio de delegação e de tarefas e controle dos conflitos sociais existentes. Estes ambientes são regulados por uma modalidade de governança que lhes permita controlar as ações interinstitucionais existentes, podendo ser uma governança realizada exclusivamente pelo setor público ou pelo setor privado, ou podendo até ser uma governança mista, que envolve os agentes públicos e privados. Nesses ambientes existem grandes diferenças em relação aos ambientes inovadores e os espaços não tão inovadores assim. Estas são notadas quando fazemos análise do desenvolvimento territorial, em detrimento a outras áreas que estão em declínio de suas atividades. Podemos citar o caso da Terceira Itália, lá na região da Emília-Romana, onde produtores de pequenos empreendimentos do setor têxtil, cerâmica, mobiliário e calçados apresentaram um certo grau de desenvolvimento econômico bem superior em comparação a grandes indústrias italianas, as quais já vinham revelando sinais de baixa produtividade em meio à crise do modelo fordista. Tal crescimento de micro e pequenas empresas dá lugar à nova forma de organização da produção, chamada especialização flexível, a qual impacta na atividade fabril daquelas unidades de produção industrial em aspectos econômicos, sociais, organizacionais e tecnológicos. Assim, esse modelo pós-fordista de organização industrial vai se adaptando às flutuações de demanda e ao seu dinamismo inovador, com repercussão positiva no incremento da competitividade das empresas. Assim, o envolvimento de pessoas com atividades que contemplam a disseminação do conhecimento e inovação se torna um movimento útil ao desenvolvimento econômico e social de determinado espaço geográfico. Hoje, meu amigo, inovação e transformação digital são termos recitados como mantra por estudiosos e organizações. Na tua visão, Ederson, e aqui exercitando nossa capacidade de imaginar cenários, o caminho é por aí mesmo? Dá para desenvolver um espaço geográfico, uma localidade, sem inovação, por exemplo? Qual é o papel dos governos nessa dinâmica? E das empresas? Dá para inserir outros atores nesse discurso pró-inovação? Explica aí pra gente, Ederson, por favor. Bem, Saulo, a inovação e a transformação digital não pode ser acelerada de qualquer jeito dentro de uma organização. Deve-se agir estrategicamente e de forma centrada no usuário.
E isso envolve deixar de pensar apenas em tecnologias e pensar em pessoas, saindo de modelos rígidos para modelos mais flexíveis e estratégias emergentes, saindo de um ambiente com foco apenas na competição para uma colaboração com todos os envolvidos. A maioria das empresas não foram desenhadas para viver no modelo de competição. O que seria a competição? Um ambiente em que, ao mesmo tempo, você trabalha a competição com os concorrentes e a colaboração. E esse mergulho no universo digital demanda novas habilidades e entendimentos de mundo, inclusive de uma economia digital. A demanda por habilidades digitais já era imensa, e agora, então, com a questão da pandemia, tornou-se bem maior, mais complexa e muito mais urgente. E nunca se criou um conhecimento tão rápido. A verdade é que esses processos de inovação somente existem se houver essa chamada transformação das pessoas. Se essas não estão abertas a trabalhar de forma diferente, não é mudando o processo que se fará que aquilo funcione. O processo é, simplesmente, a forma de organização do fator humano. Então, a transformação digital está relacionada a preparar pessoas e processos para que a inovação floresça naquele ambiente. E desta forma, uma transformação digital eficaz requer uma estratégia capaz de aliar uma visão ambiciosa com uma perspectiva holística das ações e mensuração clara dos resultados. Em relação ao desenvolvimento do espaço geográfico sem inovação, vemos que no cenário atual o processo de globalização tem alterado a análise e o contexto territorial, em que o olhar voltado para o aspecto geográfico ganha uma série de fatores de governação, característicos do local, onde os aspectos políticos, econômicos e culturais ganham força como elemento central presentes na análise de transformações inovadoras e criativas, levadas pela expansão das capacidades coletivas. Saulo, os ambientes que promovem a inovação e a criatividade facilitam o intercâmbio de conhecimento e a redução do risco para as empresas que estão inseridas em sistemas que propiciam o acesso às informações, a mobilidade social, a oferta de mão de obra e a cooperação empresarial. Em análise territorial, a busca de um desenvolvimento regional sustentável prima por ações de impacto local, global, através da inovação. Logo, no mundo contemporâneo, o desenvolvimento de um espaço geográfico que não leva em consideração os fatores ligados à inovação tende a aumentar consideravelmente a probabilidade de insucesso na região. As características culturais e ambientais específicas, seus atores sociais e sua mobilização em torno de estratégias e projetos, assim como o acesso a recursos estratégicos para esse envolvimento produtivo social, são fatores que ilustram movimentos estruturadores das sociedades na chamada economia do conhecimento. Então, fica cada vez mais difícil buscar um desenvolvimento desse espaço geográfico sem o advento da inovação. Em relação ao papel do governo nessa dinâmica, está ligado diretamente às ações de interação e articulação com o setor produtivo, com o poder público, com a academia e setores da sociedade civil, envolvidos em ações de desenvolvimento sustentável, inovação e empreendedorismo. Então, o governo passa a atuar como um agente de implementação de políticas públicas que estimulam o território. Os grandes exemplos mundiais de desenvolvimento dos ecossistemas sempre contaram com a participação pública, principalmente no seu início. Um grande exemplo é o Vale do Silício nos Estados Unidos, através de políticas públicas indutoras de forma robusta, com educação, ciência, tecnologia e inovação. No Brasil, a principal fonte indutora dos ambientes de inovação são os editais de fomento aos ambientes de empreendedorismo e inovação. Estes editais injetam recursos para o desenvolvimento e estruturação dos ambientes. Porém, alguns editais para a estruturação de novos ambientes foram descontinuados e, a partir de então, grandes empresas privadas
se aproximaram para investir em ambientes como os parques tecnológicos, com recursos complementares para o desenvolvimento de produtos inovadores. Então, esse papel entre empresas do setor privado, em parceria com alguns entes do governo, faz com que deem uma maior dinâmica na inovação dentro desses ambientes, onde as empresas atuam no locus do processo inovativo, pois possuem a missão de captar o conhecimento científico e tecnológico e desenvolver, produzir, comercializar e difundir essa tecnologia, o conhecimento oriundas nestes ambientes, promovendo um desenvolvimento econômico e local. As empresas devem buscar uma maior integração com as estratégias de desenvolvimento tecnológico, buscando assim potencializar o aproveitamento desses ambientes de inovação. Além do papel do governo e dessas empresas, a gente fala também, para complementar a chamada tríplice hélice, o papel da academia, através das universidades, como uma fonte indutora das relações com as empresas do setor produtivo de bens e serviços e o governo, como setor regulador e fomentador da atividade econômica, visando a produção de novos conhecimentos, a inovação e o desenvolvimento econômico. A inserção de outros atores no discurso pró-inovação deve começar pela base, nesse caso, a educação. É preciso que as novas competências, inclusive revistas pelas universidades, devam ser trabalhadas de forma empreendedora, trabalhando na base da formação do conhecimento com ações voltadas para o empreendedorismo e inovação. Esse modelo da tríplice hélice, segundo Etkovsky, identifica as pessoas e as relações, o arranjo institucional e os mecanismos dinâmicos que são fundamentais para a inovação e o empreendedorismo. Essa importância de membros da tríplice hélice no ambiente de inovação se verifica nos estudos que tratam da evolução do ecossistema de inovação do Vale do Silício, por meio das relações de parceria entre governo, universidades e indústrias, gerando resultados como o aumento nos programas de aceleração de empresas e expansão geográfica do próprio ambiente territorial do Vale do Silício. A interface da hélice tríplice fortalece a estrutura de governança em relação às ações e respostas geradas no ambiente de inovação e empreendedorismo. Alguns estudos recentes, como o de Mineiro e Amaral e Renault, apontam para a necessidade da participação de outros atores na gestão de ambientes de inovação e empreendedorismo, inserindo a temática das chamadas quádrupla e quíntupla hélice. Nesse caso, a estrutura de governança deve envolver atores vinculados a atores sociais, nesse caso, contemplando a universidade, setor empresarial, governo, membros da sociedade civil e representantes do meio ambiente. Então, o que era a visão da tríplice hélice passa agora a ter 5 hélices, com incremento de membros da sociedade civil e representantes de políticas ambientais. Assim, os ecossistemas devem se posicionar como verdadeiras plataformas de desenvolvimento social e econômico. Estes devem ser vistos como espaços de conexões com o futuro. Isso favorece a se tornar mais globais. Uma rede global de desenvolvimento local, mais remoto e menos físico. Devemos ressignificar os ambientes, enxergando o mundo físico e virtual de uma nova forma, sendo mais flexível e adaptáveis. A solução, então, deve ser global, aprendendo a trabalhar comunitariamente em soluções globais, com a maior preocupação com a localidade e todos os atores que fazem parte desse ambiente, sejam eles as empresas, o governo, a sociedade, o meio ambiente e a universidade. A partir do que você estuda, do que você vive na prática enquanto consultor empresarial, no Horizonte, como é que você enxerga a gestão das organizações, sejam elas públicas ou privadas? Como é que a gente faz, né, com que essas instituições sejam, de fato, inovadoras em suas práticas gerenciais, eliminando aí o discurso meramente, Ederson?
Bem, Saulo, essa questão do relacionamento em o que eu estudo e o que eu vivencio na prática é muito interessante, até porque eu fiz um pouco o caminho inverso, né? Eu atuava no mercado como consultor e nesse meio do caminho eu voltei para a academia para fazer o mestrado justamente na linha de criatividade, empreendedorismo e inovação. E isso ampliou ainda mais a minha visão da compreensão do que é colocado na teoria e o que é que a gente realmente vê na prática, né? Então, essa minha experiência me dá realmente essa visão de que gerir um negócio significa administrar as pessoas e recursos na direção de os objetivos específicos, que abrange o sucesso financeiro e corporativo. É preciso trazer as pessoas para junto dos objetivos da organização. Então, cabe assim aos gestores manter esse organismo saudável, integrando todos os órgãos e sistemas para um perfeito funcionamento, assim como o nosso corpo humano. A empresa precisa ser vista como esse sistema, pois ainda é muito comum encontrar organizações com uma estrutura hierárquica rígida, bem verticalizada, seja em grandes empresas ou pequenas, pois até mesmo nessas pequenas empresas, o limite imposto pelos chefes a seus funcionários é muito rígido. Existe a ausência de um formato administrativo em que se utiliza um modo heterárquico de gestão, como modelo de administração coletivo e descentralizado, em que os participantes influenciem os processos de tomada de decisão de forma diagonalizada, em termos de simetria de poder, evitando assim o monopólio na gestão da organização, uma vez que todos eles devem contribuir com seus conhecimentos e sabedoria em prol dos objetivos comuns. É muito comum você chegar numa organização e ouvir relatos dos próprios funcionários que o gestor é autoritário, só impõe o modo dele de ver como a organização deve funcionar. E muitas vezes não procura saber o que está acontecendo na chamada linha de frente, tendo em vista que o funcionário é o cartão de visita quando o cliente chega na loja. Em suma, quase todas as organizações privadas, sociais, governamentais enfrentam enormes desafios existenciais, inclusive o desafio de reimaginar o seu propósito, identidade, estratégia, modelo de negócio e estrutura. Isso já era assim antes da pandemia, imagina agora. Aí, em minha opinião, ainda falta em muitas instituições o desenvolvimento de uma cultura de inovação que adequada a cada empresa, consistindo em gerenciar vários fatores, tal como as competências, aspectos comportamentais, os ambientes em que estão inseridos, os processos, recursos e estratégicas, como buscar uma constante inovação em seu modelo de negócio. É preciso rever. O ambiente corporativo está cada vez mais complexo e com uma mudança cada dia mais acelerada, obrigando assim as empresas a se questionarem continuamente sobre o seu modelo de negócio. Tradicionalmente, entendemos por modelo de negócio o processo que traduz a lógica de como a empresa cria um produto ou serviço, entrega ao consumidor e captura valor com isso. No entanto, pensando em termos de inovação, os modelos de negócio devem ser capazes de criar soluções úteis e que atendam aos novos contextos de maneira flexível e adaptável às necessidades demandadas por esse mercado que está em constante modificação. A inovação deve entrar nos modelos de negócio com o foco de suprir essas necessidades, muitas vezes antes mesmo da população, do mercado consumidor, se dar conta que as possui e assim, de forma rápida, oferecer soluções de forma antecipada. Atualmente, é impossível fugir da tecnologia e de seus reflexos sobre todos, inclusive sobre os que não a consomem diretamente, ou o que pensam que não a consomem, né? E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Com a gente hoje o administrador e consultor empresarial Ederson Mello.
Ederson, muito bacana a tua fala para o nosso podcast, né? Um papo sem dúvida muito rico. Gratidão por tua participação. Bem, gostaria de parabenizar o professor e amigo Saulo Novaes pelo seu espetacular projeto do podcast Papo no Auge, trazendo para a gente uma rica seleção de informações e conhecimentos, proporcionando a todos os ouvintes um transbordamento de conhecimento, né? E conhecimento, como já disse, nunca é demais, né? Agradeço realmente mais uma vez imensamente pelo espaço oferecido para debatermos, né, sobre o futuro dos ambientes de inovação e como esses locais possuem um papel preponderante no fomento às práticas de empreendedorismo e inovação, no cenário atual de grandes transformações na vida das pessoas e das organizações. Saulo, meu muito obrigado, até uma próxima, obrigado a todos e fiquem ligados em mais um Papo no Auge. E lembro a vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast e na plataforma da Anchor. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios. Afinal, o conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.